Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho. Agora são 8h22. Eu tô acordada desde as 5 da manhã. Não consegui fazer tanta coisa, mas o meu devocional eu já fiz e já me arrumei pra começar o dia, né? Isso aqui é meu arrumar pra começar o dia, tá? A gente é trocar de roupa e dar uma ajeitada no cabelo, lavei o rosto, tomei banho. E eu vou lá tomar meu café agora. As crianças já tomaram. Eu já li para as crianças hoje também, gente. Eu indiquei no outro vídeo e eu vou continuar indicando, gente, porque sim, é muito bom. Eu já li esse livro aqui hoje para as crianças, inclusive a história que nós lemos hoje fala sobre educação, sobre o uso do por favor. E gente, é incrível como que Deus é lindo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, porque há um tempo atrás quando o Matias nasceu ali, que não tinha acontecido tudo que aconteceu, no período que eu tive assim, um respiro, eu tava perguntando pra Deus, e há um tempo antes também, como que eu ia fazer pra falar mais de Deus pras crianças? Eu digo pras menores. Porque pras maiores a gente faz o devocional, a gente sempre tá falando, e assim, elas já têm um entendimento maior, fica mais fácil pra você falar pra uma criança que é maior. E assim, que eu tava sentindo essa necessidade de falar mais de Deus para as crianças. É lógico que elas aprendem pelo exemplo, mas aquilo que você fala também, né, de tanto você falar, uma hora, né, fixa na cabeça da criança. E eu tava falando, Deus, como é que eu posso falar mais de Deus, né, mais de Jesus para esses meninos? E eles têm que, né, conhecer mais do Senhor. E assim, eu tô vendo esse livro aqui, eu comecei a ler para eles, agora eu tô me dedicando todos os dias, quando eles acordam, eles já vêm pro meu quarto. Que geralmente eu fico aqui, que eu tô dando mamar, trocando fralda, fazendo meu devocional, então cada um deles já acorda e já vem pra cá. Aí eu já aproveito para ler o salmo, porque aqui em casa a gente trabalha com essa questão da memorização, desde quando eu comecei a fazer, né, o homeschooling há 3 anos e meio atrás. Eu comecei com essa questão da memorização dos salmos. O Miguel já memorizou, o Misael também. Então, assim, todos os dias eu gosto de ler um salmo para cada um. Então, assim, eu sempre começo pelo Salmo 23. Aí, quando eles memorizam, eu passo pro próximo. O Miguel, por exemplo, eu retornei com ele no Salmo 128, porque o 23 ele já sabe, aí o 28 também ele já memorizou, e agora eu tô retornando com ele para ficar fresco na memória dele o 127. Eu já percebi também que ele já tá sabendo ali, né, já voltou fresquinho na memória dele, eu já vou passar para um próximo salmo que seja ali menor e mais fácil de memorizar. Aí, né, dito isso tudo, eu já tô aproveitando para ler para as crianças. Aí eu senti de ler este livro. E como que foi, assim, uma resposta de Deus, né, de maneira assim indireta, podemos dizer assim, à minha oração, porque é um livro que conta história. E você quer algo que prende mais qualquer tipo de pessoa, inclusive isso entra também no marketing, né, a questão do storytelling. A pessoa ela gosta de ouvir histórias, traz aquela curiosidade, faz com que a pessoa fique presa no assunto. Então você quer algo melhor para ensinar algo, principalmente para as crianças, né, para qualquer ser humano, melhor do que uma história. Então, assim, gente, as crianças eu começo a ler para elas, elas param para ouvir. Eu digo assim, né? Misael e Miguel. E é algo que é construído, né? Claro. Melissa ainda tá naquela fase assim mais espécie, ela não entende tanto, mas assim, já tá começando também a pegar aquele hábito de sentar para ouvir e prestar atenção também nas histórias. Então, assim, eu tô lendo para eles e eu tô assim, talvez mais encantada do que eles, porque vai ensinando as virtudes para as crianças de uma maneira que elas entendem. Então, eu já vou deixar aqui de novo a indicação deste livro aqui para vocês, gente. Não é uma questão assim, porque eu tô querendo, né, vender para vocês este livro. Não, não é essa questão, gente, porque realmente é muito bom. E mesmo que você não tenha condições de comprar o livro, não vai comprar o livro, não sei, leiam a Bíblia. A Bíblia eu acredito que você tem aí na sua casa, né? Então, leia a Bíblia para o seu filho. Todos os dias, leia a Bíblia para o seu filho. Que é uma coisa também que eu aprendi. Se você não tiver condições de comprar nenhum livro, né, de adquirir nenhum tipo de material, a Bíblia é o suficiente. O resto ali a gente vai, né, usando como uma ferramenta, mas a Bíblia é o suficiente. Não só para as crianças, mas para a gente também. Tudo que a gente precisa tá aqui. Você não precisa de outras coisas. Se tiver a Bíblia, a palavra de Deus, é o suficiente. Então, gente, dito isso, porque eu tô assim, gente, maravilhada. Quando você para pra poder pensar como que Deus ele age, você fica maravilhado, porque
às vezes a gente tá assim, num momento de desânimo. Esses dias mesmo eu peguei um Uber pra levar a Melissa no médico, porque eu tava indo com o Matias, aí a Melissa também tava precisando de ir no médico, eu fui pedir um Uber pra descer com eles, porque o Marcos ia me ajudar, e o Uber começou a falar, o motorista, né? Ele começou a falar comigo da palavra de Deus, e eu fiquei assim, na hora que eu tava pra descer já, eu falei assim, gente, pra que esse homem tá me falando essas coisas, se eu já sei, e eu sou cristã? Aí na hora, veio na minha mente, que eu acredito que foi o próprio Deus, ele me falou ali, né, o porquê ele estava me falando todas essas coisas. E é justamente porque eu estava completamente desanimada e desmotivada, né, com tudo que aconteceu nos últimos tempos. Eu desanimei, né, bastante. Eu estava continuando, mas sabe quando você tá rastejando, quase parando? Então, assim, eu vejo que Deus usou este, né, motorista para falar comigo da palavra de Deus, inclusive em pontos específicos. E na hora que eu falei, para que esse homem tá me falando dessas coisas, se eu já sei que Deus, né, me deu a resposta, ele mesmo já falou. Foi assim, questão de segundos. Eu não sei por que eu estou te falando isso. Aí eu fui e falei para ele, né? Eu também não sabia, mas nesse exato segundo veio na minha mente o porquê. Tanto que o Uber já tinha até parado, né? Porque foi segundos antes de eu descer, isso tudo aconteceu assim tão rápido. Mas ele veio falando para mim da palavra de Deus desde que nós saímos aqui do bairro. Então, assim, quando nós pedimos algo para Deus com sinceridade e algo para viver a vontade de Deus, ele vai nos mostrando as pequenas coisas do dia. Basta a gente estar atento para isso, é claro. E é assim, tem coisas que às vezes a gente questiona no sentido de tentar entender aqui. E Deus, assim, é tão incrível que às vezes a gente quer entender aquilo ali na hora, mas a gente não tem aquela resposta na hora. E parece que as situações que nós vamos vivendo, as coisas que nós vamos aprendendo, parece que depois vai igual um quebra-cabeça. Você já tem aqui parte dele montado. Aí uma coisa que você vive, aí depois vai meio que... Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô dizendo, gente. Mas as situações, as coisas que nós vamos aprendendo, vai sendo como peças desse quebra-cabeça. Aí você vai encaixando. Ah, isso é por conta disso, é por conta disso. Aí você vai começando a entender coisas na Bíblia que você não entendia, situações do seu dia que você não entendia. Tudo vai fazendo sentido. Porque não é da maneira que a gente quer, né? Tem ali um sistema, né? Um método, digamos assim, para o aprendizado. E assim também é na palavra de Deus. É a mesma coisa, gente, da questão que eu vejo na Maria Eduarda hoje, que na idade dela também eu tinha as mesmas dúvidas, só que não tinha quem me explicasse, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu posso explicar para ela. E às vezes ela não entende, mas vai chegar um momento ainda que ela vai entender, que é a questão da salvação, né? Ser pela graça, da questão quando a pessoa da predestinação. São coisas assim que eu tinha muita dúvida, né? E como que Deus vê os seus filhos, essas coisas tudo, hoje em dia para mim faz muito sentido e hoje em dia eu já entendi, mas foi assim um processo até chegar ao entendimento que eu tenho hoje. E eu tive que passar por muita coisa, ler muita coisa da Bíblia, reler várias vezes, escutar várias pregações, ter vários tipos de experiência para realmente entender, né, o que eu entendo hoje. E é assim que a gente aprende, gente, é pela repetição. Vai chegar uma hora que aquilo ali vai começar a fazer sentido na sua cabeça. Inclusive, eu já falei disso há um tempo atrás também, que eu tô fazendo um curso de marketing, não tem nada a ver com a Bíblia, mas ele fala uma coisa lá muito importante, que a gente precisa ter este primeiro contato com as coisas. A confusão é o primeiro passo para o entendimento. Quando você vai aprender uma coisa pela primeira vez, aquele negócio, gente, parece que é impossível de aprender. Mas conforme você vai tendo mais pontos de contato, né, com aquele determinado assunto, com a matéria, com a conta, sei lá, qualquer tipo de conhecimento, quanto mais contato você tem com aquilo ali, olha, eu li hoje, aí quando daqui uma semana eu vou ler de novo sobre o mesmo assunto, aquele negócio você vai aprendendo aos poucos. E você tem que continuar estudando, né? Senão aquilo que você não usa, você esquece. Então, eu nem sei porque eu tô falando isso aqui tudo, não, gente, mas foram coisas que na minha cabeça fez sentido. Matias tá aqui no meu colo, eu finalizei o outro vídeo agora, eu vou começar esse, vamos ver como é que vai ser o dia hoje, gente, eu tô assim feliz, porque como é bom começar o dia, né, falando da palavra de Deus, porque o próprio Deus vai trazendo à minha memória coisas que me dão esperança, sabe? Então, assim, quando a gente olha pra Deus, gente,
tudo aquilo que é ruim, né? Tudo aquilo que está trazendo desânimo vai embora, né? E nós nos enchemos de esperança, né? Das coisas futuras. E quando eu digo das coisas futuras, é do céu mesmo, gente, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, vamos lá começar o dia. Eu vou tomar café e vamos ver o que eu consigo fazer aqui hoje. Agora já são praticamente 4h30 da tarde. Eu consegui terminar de lavar as vasilhas. Lavei um tantinho bom. Deu essa bacia cheia, tem ali, tem aqui. E deixa eu aproveitar para mostrar para vocês algumas compras de sacolão para casa da semana. Marcos pegou aqui tomate, mamão, manga, chuchu, laranja, beterraba, limão, cebola, mexerica. Tinha mais, mas as crianças já levaram de lanche, já comeram. Batata, a gente tá gostando bastante de fazer essa batata assada, ela inteira mesmo, com casca e tudo, na air fryer. Aí ele trouxe banana, imagino que não tinha lá madura, e tem cenoura. Isso aqui com certeza não dá para uma semana, mas quando precisar a gente volta lá e pega mais.
Dia seguinte por aqui, agora já são quase 7 da manhã. A noite foi um pouco puxada, tá todo mundo gripado aqui em casa. E inclusive eu acho que o Matias também tá querendo começar a gripar. Porque a gente já teve uma outra fase gripado também, mas graças a Deus ele não tinha pegado. Eu espero que dessa vez também não, né? Não passe disso. Inclusive eu vou fazer uma lavagem nasal nele. Mas a noite foi um pouco puxada, mas eu já levantei cedinho hoje, fiz meu devocional, lavei meu cabelo. Tem várias coisas que eu quero fazer hoje. Vamos ver se vai dar certo, se não. Tem algumas coisas que eu quero falar com vocês a respeito da rotina, mas eu vou falar depois. Antes eu quero falar de um assunto mais importante, que é sobre o vídeo anterior, onde eu falei sobre abertura à vida. E eu quero deixar algumas coisas claras aqui, não necessariamente para responder, né, as pessoas maldosas, mas sim para, de repente, sanar dúvidas de pessoas, né, que acompanham a minha rotina, que gostam, que tentam entender um pouco mais ou menos de como que é o meu pensamento, né, a minha vida, enfim. Primeiro ponto, gente, teve até uma amiga que comentou sobre eu ter deixado o canal anterior justamente a respeito de certos assuntos. E assim, gente, eu não deixei o canal anterior por causa de certos assuntos em específico, é porque o público de lá já não fazia assim, mais sentido assim, ao longo dos... Acho que foram 10 anos, mais ou menos, que eu tive canal. Eu falei sobre diversos assuntos, sobre minimalismo, sobre produtos de beleza. Eu fazia negócio de cabelo, de fralda, de um monte de outra coisa. E teve gente que veio através desse conteúdo. Então ficava assim um monte de inscrito fantasma. E fora também que tem o assunto que eu já falei que eu não vou falar mais a respeito dele, mas não que eu não vá tocar mais no assunto. Eu não vou ficar entrando, aprofundando, dando detalhes do que eu tô fazendo no sentido ali da educação, digamos assim, que escolar das crianças. Sobre isso eu não vou falar mais, gente. Mas sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, não tem como eu não falar. Vou dar aqui um exemplo. É a mesma coisa, não tem como eu deixar Deus à parte, não falar de Deus, se é nele que eu acredito, entendeu? E a mesma coisa é a respeito das coisas que eu faço, porque tudo que eu faço reflete aquilo, né, que eu creio. É lógico que eu tenho aí as minhas falhas, os meus erros, ainda falho demais em certas áreas, mas eu passo aquilo que eu vivo e eu vivo aquilo que eu creio. Deu para entender, né? Então, assim, gente, eu não vou deixar de falar sobre certos assuntos porque eles trazem comentários negativos. Não, esses comentários negativos ainda me dão mais gás ainda para continuar falando, porque eu sei que eu tô no caminho certo. Porque muita gente também não concordava com o que Jesus falava. Isso quer dizer que o que ele falava era mentira? Não, é só porque as pessoas não concordavam. Entendeu? Então, assim, eu acredito que, primeiro, a gente não deve basear as nossas escolhas, as nossas vidas naquilo que os outros falam. A gente deve basear a nossa vida na palavra de Deus. A minha Bíblia não tá aqui que o Mateus pegou, mas aqui, ó, a gente baseia a nossa vida aqui. Se a gente tem dúvida, não concorda com alguma coisa, busca de Deus para Deus te mostrar. Não fica se baseando no que fulano, ciclano tá falando lá. Busca de Deus para que Deus fale com você de acordo com aquilo que é a vontade dele. Então, assim, quem não concorda, não precisa de concordar, não precisa de acreditar, beleza. Isso aqui que eu tô falando, principalmente sobre abertura à vida, foi uma escolha que eu fiz pra minha vida de acordo com aquilo que eu acredito. Se a pessoa não acredita, não concorda, cada um vai prestar contas a Deus, né, das suas escolhas, das suas atitudes para lá. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Então, assim, eu não vou deixar de falar sobre as coisas que eu acredito, sobre aquilo que eu vivo, porque as pessoas não concordam. E, assim, onde quer que eu for, o que for que eu fizer, isso aqui eu aprendi nos últimos tempos, independente do que eu fizer, as pessoas sempre vão falar. Então, por que não falar daquilo que eu acredito e que eu acredito que é essa vontade de Deus? Então, assim, a abertura à vida, gente, foi uma escolha que eu fiz pra minha vida. Eu não tô aqui tentando enfiar ela abaixo de ninguém. Ah, Marita, então por que você fala sobre isso? Como eu disse, é porque é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu vivo. E porque foi através de conteúdos, né, falando sobre isso, que eu parei de acreditar em muitas mentiras que eu acreditava antes, e hoje em dia eu tenho uma vida completamente diferente, graças a Deus. Eu sou liberta de muita coisa, inclusive sobre abertura à vida, gente, como é bom você estar ali na intimidade com o seu marido, sem estar se preocupando, ai, será que eu vou engravidar? Será que eu não vou? Ai, será que o remédio vai falhar e não vai? Gente, é libertador. Tipo assim, né, a relação se torna outra. É outro patamar,
né? E fora ali, que a questão também, entrando aqui um pouco, falando sobre anticoncepcional, tirava totalmente a minha libido. Hoje em dia eu vivo, assim, outra coisa, em questão, né, de intimidade com o meu marido. Então, como é libertador? E só quem vive isso sabe do que eu tô falando. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Mas deixa eu falar aqui a respeito de alguns detalhezinhos que são importantes. Foi falado nos comentários sobre eu ter que me privar de muita coisa, sobre qualidade de vida das crianças que vai diminuindo conforme mais filhos que você tem. Então vamos primeiro falar sobre a qualidade de vida, gente. Eu já respondi lá, mas vou tornar a falar aqui. Os meus filhos, gente, se comparado principalmente à minha vida, eles têm, assim, uma vida de rei. Porque, assim, quando eu era criança, eu não tinha acesso nem a 5% do que eles têm. Eu tô falando que eu tinha uma vida ruim? Não, eu tinha uma vida boa, graças a Deus. Mas, assim, se for comparar com os meus filhos, o que eu faço com eles hoje, né? O que eles têm acesso que eu não tinha, meu Deus. Plano de saúde mesmo eu nem sabia que existia, né? Pra gente ir no dentista, no médico, a gente tinha que passar noite na fila com a minha mãe, né? Dormir no postinho lá, no chão, levar as cobertas para conseguir uma vaga com o dentista. Eu não fui em cinema, eu não fui em shopping, até ali mais ou menos os meus 14, 13 anos, e eu só fui porque o meu tio me levou, e foi só de passagem, eu não comprei nada, não fiz nada, eu não podia escolher as coisas que eu queria, né? Então os meus filhos têm acesso a plano de saúde, fruta, verdura, legume, carne, essas coisas não faltam aqui em casa. Vocês veem as compras que a gente faz, eu sempre tô repondo alguma coisa, se eles falam assim, mãe, tô com vontade de comer isso, eu sou daquela que sai quebrando as pernas e vou lá, mesmo que às vezes não dá, eu vou lá e arrumo. A nossa casa, né, graças a Deus, é uma casa confortável, pelo menos para mim, que vive aqui dentro para mim as crianças também não reclamam, inclusive ali no quarto que é mais apertadinho, tem uma cama para cada um, gente, aqui cada um tem sua cama, e eles dormem tudo amontoado numa cama só, e assim, os meus filhos não reclamam disso, eles sabem dos privilégios também que eles têm, educação de qualidade os meus filhos têm, porque sou eu que dou a educação para eles, e eu busco fazer o meu melhor, e vendo hoje, né, a nossa vida aqui em relação, né, se for comparar com a escola, assim, o pouco que eu faço é muito em relação, né, ao que a escola está fazendo no sentido de ensino mesmo, que as crianças saem da escola e elas não sabem fazer nada, né, mas enfim, os meus filhos têm acesso a muita coisa, eu não posso, e não é esse também o meu objetivo, dar de tudo para os meus filhos, porque eu não tive de tudo, e isso inclusive me ajudou na minha formação, me ajuda a dar valor nas coisas que eu tenho, a ser esforçada como eu sou. Eu não tô aqui falando que eu sou esforçada pra, porque eu sou isso. Não, eu tô falando porque eu sou esforçada, porque foi assim que a minha mãe me ensinou. Desde muito pequena, a gente ia trabalhar com a minha mãe, quando a gente já começou a ter capacidade de trabalhar, a gente já trabalhou desde pequeno, e isso me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, eu não tenho preguiça de trabalhar, até foi falado, né, nos comentários do vídeo anterior, que eu sempre tô atrás de uma renda extra, que é como se eu estivesse passando necessidade e fome. Não, gente, essa questão do empreendedorismo tá em mim desde pequeno, né? Hoje em dia, assim, eu não me dedico tanto quanto, às vezes até mesmo eu gostaria, porque eu não tenho tempo, não é a minha prioridade, entendeu? A minha prioridade, o meu trabalho mais importante são os meus filhos, porque eu sei aquilo que é eterno. Foi até questionado, né, a questão dos móveis, que eu não compro móveis para minha casa, o meu freezer. Gente, as pessoas não sabem o que elas estão comentando. Até então, a gente estava já com dinheiro para comprar o freezer, o dinheiro para comprar ele à vista, só que a gente escolheu fazer outras coisas. As pessoas falam de coisas que elas não sabem. E móveis, para mim, gente, não é uma prioridade. A prioridade para mim são os meus filhos, sabe por quê? Porque essa vida aqui, gente, ela tá passando. Os móveis, as coisas vão tudo ficar aqui. As pessoas estão vivendo uma vida pautada em bens materiais, no próprio prazer. Aí porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Graças a Deus que eu tenho que abrir mão de muitas coisas. E foi a escolha que eu fiz pra mim. Eu escolhi viver essa vida, entendeu? A vida, quem confia a nós, né, os filhos, é o próprio Deus. Mas assim, eu acredito sim que a gente tem que dar essa abertura. Entende? E eu não vou aqui entrar assim, expandir mais no assunto, mas assim, foi a vida que eu escolhi pra mim, gente. Eu não estou infeliz. Eu tô vendo assim, um certo incômodo das pessoas se incomodando com coisas que eu não me incomodo. Móveis pra mim não é uma prioridade. Roupas pra mim também não é uma prioridade. Nunca foi, gente. Assim, antes de eu ter a quantidade de filhos que
que eu tenho não era andar bem, assim, aquilo outro. Pra mim, não, gente, eu sou desse jeito. Aí teve até uma lá que comentou assim, não vem dizer que você vive numa vida simples. Eu vivo, sim, uma vida simples. E, assim, eu tenho orgulho. Jesus tinha uma vida simples. Ele mesmo fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque a visão de Jesus não estava aqui na Terra. Ele sabia qual que era o lugar. Inclusive, no próximo vídeo, para esse aqui não ficar tão longo, eu vou falar sobre livre-arbítrio. Porque foi também falado que a gente tem livre-arbítrio. Aí, como se diz, a Maria Eduarda estava brincando aqui comigo ontem, quando a gente estava comentando aqui a respeito dos comentários, ela estava até vindo aqui querer falar, eu não deixei, mas ela fica assim, será? Será? Naquela trend lá do Instagram. Mas, gente, assim, sobre o empreendedorismo, é uma coisa que eu amo. E enquanto eu viver, eu tendo filhos ou não, eu vou empreender, porque é uma coisa que eu gosto, gente. É aquilo que eu faço porque eu gosto. Não é porque eu tô passando necessidade. O meu marido já falou. Por mim, você se dedicaria só às crianças, não inventaria mexer com mais nada. Mas ele sabe que eu gosto. Desde ali, mais ou menos uns 9, 10 anos, gente, eu ganhei ali umas... Eu não sei se eu ganhei, se eu comprei, não lembro. Mas a gente tinha umas codornas em casa, eu juntava os ovos dela e eu já vendia. Eu vendia ali verduras, frutas que meu pai plantava no quintal. Eu vendia, fazia pulseirinha, vendia. Eu vendia Avon, eu já fiz muita coisa. Isso está em mim desde antes. Então, assim, hoje em dia, tudo que eu vejo ao meu redor, eu vejo como uma oportunidade de fazer o negócio. Por que eu não faço? Porque eu não tenho tempo. E não é a minha prioridade. Eu não tô triste por conta disso. Porque não dá pra eu fazer. Eu queria fazer, queria. Mas hoje em dia eu sei o que eu tô vivendo. Eu tenho que aproveitar essa fase porque passa muito rápido. A Maria Eduarda, daqui uns dias, ela faz 18 anos, gente. Quem diria eu que quando ela tava pequenininha, eu ia imaginar que eu ia ter uma mulher já em casa. Então, assim, gente... Eu não tô incomodada, não tô triste com a vida que eu levo. Tem coisas que eu quero fazer? Tem, mas eu não tô triste, nem mais feliz por conta disso. É igual, por exemplo, eu quero sair aqui deste bairro, mas eu vou ter que fazer escolhas, entendeu? É igual aquele... No vídeo mesmo que eu tava ali tomando sol com as crianças, eu até ia comentar isso, mas acabou que a minha sogra chegou e não deu. Assim, eu não sou a pessoa mais próxima da minha sogra, mas eu fico pensando, se em algum momento eu sair daqui do bairro, como é que ela fica? Porque ela é sozinha. Hoje em dia não tem ninguém aqui que é próximo a ela, que mora perto dela, ou que faz, assim, até mesmo o caso dela, entendeu? Então eu fico pensando, né, apesar que eu não posso viver a minha vida, né, só pautada nela, mas eu fico, né, aquele negócio, não sei se seria essa palavra, mas eu fico me colocando no lugar, sabe? Eu fico pensando como que seria se ela estivesse sozinha. Então, assim, a vida, gente, é feita de escolhas. A gente tem as nossas escolhas e eu fiz as minhas e eu tô muito satisfeito com as minhas escolhas. Então, assim, são escolhas que eu fiz pra minha vida. É porque você tem que abrir mão de algumas coisas? Tenho. E assim, gente, esse papo que a gente não pode colocar filho no mundo porque a gente é pobre ou porque a gente não vai poder dar tudo, gente, que mundo vocês estão vivendo? Eu acho que todo mundo aqui que me acompanha, assim, que faz, inclusive, esse tipo de comentário é rico, né? Porque, assim, eu nunca tive uma vida, quando eu era criança, com tudo que eu queria. Muito pelo contrário. E só por isso eu fui menos feliz, né? Mais triste? Não. Gente, vida normal, vida que segue. Porque os meninos são privados. Eu queria privar os meus filhos mais, gente. Eu confesso pra vocês que tem vezes que eles não dão valor no que eles têm. Entendeu? Às vezes eu queria privar os meus filhos mais, mas a gente tem aquela bobagem, né? De querer ficar ali facilitando demais a vida dos meninos. Mas assim, inclusive até as coisas que a gente não tem, as coisas que a gente é privado, as coisas que a gente passa, isso molda o nosso caráter. E eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. A gente falar simplesmente que as pessoas não podem ter filhos porque elas são pobres, gente, isso é um pensamento eugenista, feminista, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Inclusive, Jesus, ele vem de uma família pobre. Tanto que a oferta que deu ali de sacrifício ali quando vai apresentar a criança, se eu não me engano, foi isso, eles dão a oferta de quem era pobre, que, se eu não me engano, era 2 rolinhas, né, 2 pombinhas. Era a oferta de quem era pobre. Então, assim, se você for parar pra poder pensar, então Deus errou quando enviou Jesus para Maria, porque Maria era pobre. E também não tinha circunstâncias ideais, gente. Maria não era nem casada. Entendeu? Então, assim, ela corria risco de vida. Então, nós estamos limitando demais a Deus, gente. Eu até respondi lá no comentário. Quem limita demais a Deus não vai viver essas bênçãos. Se você está limitando demais Deus, porque tem que ser aberta a vida, mas é porque mesmo com a provisão e lá. Gente, tá limitando Deus. Deus não é aquele ser que você coloca ele numa caixinha, não.
eu acredito na palavra de Deus, eu sou cristã, a minha regra de fé é a Bíblia, e eu creio no que está escrito aqui. Se Deus, ele mandou, né, a gente crescer e multiplicar, ele não é igual a gente, não, que é injusto, então ele vai me dar condições. E eu não tô falando que eu vou ter que ficar esperando cair do céu as coisas na minha cabeça. Não, ele vai me dar condições. E até nas minhas dificuldades ele vai me aperfeiçoar e ele vai me moldar. Então assim, gente, eu sei em quem eu tenho crido. Ponto. Deus, ele é Deus, gente, ele é fiel à sua palavra. A própria palavra diz que Deus não pode mentir. E quando eu acredito em Deus, ele honra a minha fé. E eu já falei no outro vídeo, vou tornar a dizer, eu ainda vou vir aqui compartilhar com vocês todos os milagres diários que nós temos vivido aqui em casa. E eu sei, gente, que Deus, ele está comigo, mesmo com todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Inclusive, gente, nas vezes em que eu já quis desistir, né, já quis largar tudo mesmo, Deus, com o seu amor, né, e com a sua misericórdia, ele me resgatou, porque eu fiz uma oração antes: Deus, não me deixa desistir, não desista de mim. Se eu cair, que seja o Senhor a me levantar. Eu posso tentar, a gente, seguir outros caminhos, mas para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, entendeu? Então, assim, para quem gosta desse assunto, inclusive no próximo vídeo eu vou falar sobre o livre-arbítrio. Será que o cristão tem livre-arbítrio? Vou falar sobre isso também e vou continuar falando, sim, a respeito das coisas que eu acredito. Sobre abertura à vida, sobre a mulher, a importância da mulher estar em casa, né? Sobre a questão da mulher e do trabalho. Vou continuar falando isso, gente. Eu tô indo na contramão do mundo mesmo. Eu não tô aqui para agradar pessoas. Eu tô aqui para falar da palavra de Deus. Se as pessoas concordam ou não, aí já é outra coisa, mas eu vou continuar falando. Quem quiser assistir, que assiste. Quem não quiser, que não assista. Quem concordar, concorda. Quem não quiser concordar, que não concorda, tá tudo ok, gente. Só isso aqui eu quero falar pra todo mundo. Ai, ouviu alguma coisa, independente se você concorda ou não, não pega aquele negócio ali pra sua vida já de cara. Confere aqui. Faz igual lá os cristãos de Bereia. Quando Paulo foi pregar pra eles foram lá na palavra e conferiram se era aquilo ali mesmo. Não sai acreditando em qualquer coisa, não precisa nem de acreditar em mim, mas qualquer coisa que for falado, inclusive dentro das igrejas, inclusive por homens de Deus, confere aqui, porque a palavra de Deus, gente, ela não é mentirosa. E quando nós nos dispomos a realmente querer ir atrás da verdade, porque eu acredito que todo ser humano ele tem sede pelo conhecimento, quando nós vamos atrás dessa verdade, Deus mostra pra gente essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. Quando eu entendi isso, gente, a minha vida foi outra. Eu ainda tenho muitos desafios, muitas dificuldades, muitas falhas, inclusive, às vezes eu tô ali meio baqueada mesmo, em questão, assim, de servir a Deus, de fé, essas questões tudo, mas, assim, eu tô lembrando de um testemunho aqui, de um pastor falando que nem para desviar eu presto, gente, porque não tem outro caminho. Deixa eu ir ali olhar minhas crianças, que elas estão acordando. Inclusive tem uma que tá tossindo igual um cachorro ali. Então deixa eu ir ali olhar. Aí daqui a pouco eu volto aqui. Vou ver se vai dar para continuar falando nesse vídeo, ou se eu vou ter que começar a gravar outro para falar a respeito das coisas, né? Mostrar as outras coisas da rotina aqui. Pera aí. Melissa que acordou, gente, eu já tô aqui preparando já uma lavagem nasal pra fazer nela pra ver se melhora, porque a situação tá um pouquinho crítica, ela tá tossindo bastante e tem catarro no nariz, mas inclusive só pra poder complementar o que eu tava falando sobre essa questão, inclusive, que foi levantada, né, que não tem móveis, eu não posso comprar móveis e tal, porque até parece que pra ter filho tem que ter móveis, mas assim, vou dar aqui um exemplo da minha vida para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu tô dizendo que os móveis, né, a beleza, o cuidado, isso não é importante? Eu não tô dizendo que não é importante, né? Todo mundo quer uma casa assim arrumadinha, bonitinha, apesar que eu tô bem satisfeita com a minha, gente. Tem algumas coisinhas assim que eu mudaria, né, e tal. Mas assim, uma coisa que eu tava pensando, até um tempo atrás eu tinha ainda a minha bisavó, o meu bisavô. E assim, durante muitos anos da vida deles, eles viveram numa casa. Quem já me assistiu os vídeos lá da Casa dos Sete Lagoas, lá sabe o que eu tô falando.
Lá embaixo tinha uma casa de 3 cômodos, mas esses 3 cômodos era mais ou menos o tamanho aqui da minha cozinha e da minha área de serviço. Aí então era o quarto deles, tinha a sala que era bem pequena e a cozinha também que era bem pequena. E nessa casa não tinha banheiro, o banheiro tinha que subir, né, assim, lá para o morrinho do quintal, e o banheiro era lá em cima. Então durante a noite, quando a gente ia pra lá, inclusive, pra não ter que ficar indo pra lá na friagem, ou às vezes por causa de bicho, essas coisas, a gente fazia, né, xixi ali no pinico mesmo, e de manhã a gente jogava lá no banheiro, lá em cima. Então, assim, eles viveram durante muitos anos, né, até ali mais ou menos os meus 13 anos, eles viveram nessa casa, e eles já tinham ali por volta de uns 70 anos. Aí minha avó decidiu começar a construir a casa que ela sempre sonhou. Inclusive, na época eu ia até morar com ela, mas acabou que depois eu desisti. Mas aí ela construiu a casa, que é aquela casa que tem lá hoje. E ela desfrutou dessa casa ainda por alguns anos, né? Até ela falecer. E ela morreu e a casa tá aí. Os móveis, inclusive, dela, alguns até hoje estão aí. Ela não está mais, né? Aqui. Mas a casa e os móveis estão aí. Ela está com certeza, né, em um lugar melhor, até porque a minha avó, né, minha bisavó era uma serva de Deus, assembleiana, sabe? Aquela ali raiz mesmo, aquelas assembleias lá do Cabelão, do Saião, inclusive foi também a igreja que eu cresci. Mas o que eu tô dizendo? Os móveis, a casa ficou lá. E o que ficou aqui, por enquanto, é as memórias boas que eu tenho a respeito da minha avó, as coisas que ela fazia, as brincadeiras que a gente tinha. E eu tenho certeza que um dia nós vamos nos encontrar no céu. E é isso que importa, gente. A casa, os móveis, vai chegar um tempo que vai tudo virar pó, né? A nossa alma, ela é eterna. E eu tenho certeza que um dia, eu com os meus filhos, nós vamos todos morar na glória. E nós vamos andar em ruas de ouro e de cristal. E não vai haver mais choro, não vai haver mais pobreza, nem necessidade, nem nada, né? Vai ser tudo bom, né? Nós vamos viver com o nosso Criador. Só da gente estar com Deus, que é o nosso Pai, gente, o resto, assim, é detalhe, entendeu? Então, assim, o que a gente tem valorizado mais, né? As coisas ou as pessoas, né? Porque aqui eu não posso abrir mão de nada, porque eu tenho que viver uma vida com todas as minhas vontades satisfeitas, né? Eu não posso ter filho, não, Deus me livre, filho é uma praga, é uma peste, que Deus me livre e tal, não posso, porque eu tenho que fazer as minhas coisas, é a minha vontade, Deus me livre, eu não poder dormir direito à noite, né? Então, assim, o que você tem valorizado? O que você tem priorizado? Né? Então, é uma coisa a se pensar. Deixa eu ali lavar o nariz da Melissa. Vou ver se, na hora que os meninos acordarem também, se precisa de lavar o nariz deles. Eu tô aqui com todas as crianças menores, né? Maria Eduarda tá ali se embelezando para começar o dia. E a gente tá lendo aqui o... como é que fala? Os livros das virtudes, gente. Porque eu tô, assim, encantada com esse livro. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando. E, inclusive, para vocês verem como que a minha mente funciona, eu tô aqui lendo para as crianças, ensinando para elas, né, a lição das histórias. E já tô pensando que com isso também já daria para fazer uma renda. Já daria para fazer disso virar um trabalho. A minha mente, gente, ela pensa, ela maquina o tempo inteiro. Inclusive, eu tava querendo começar um negócio esses dias, o que não quer dizer que eu vou começar, tá, gente? Porque não dá. Mas, assim, que na minha cabeça, com o conhecimento que eu tenho hoje, daria muito certo. Mas, no momento, o meu trabalho é esse aqui, gente, ó. E ignore a bagunça do meu quarto, porque eu cismei de começar a dar uma faxina aqui, tá? Me deixa. Mas, assim, eu não troco esse trabalho aqui por dinheiro nenhum no mundo, não é? Como que eu posso olhar, gente, para essas crianças e não desejar tê-las? Tem hora que dá vontade de jogar todo mundo no mato? Dá vontade de jogar todo mundo no mato. Tem hora que dá vontade de sair correndo. Mas a minha vida, gente, sem elas não seria a mesma, né? Então, assim, não tem vida melhor não, tá? Tem vida mais barata, mas não presta não. Não é, crianças? Não. Não? Não. Não? Não. Você não entendeu, né? Sim. Você quer ficar comigo? Quero. Você quer mais dinheiro? Preciso ficar com você. Viu? Você quer ficar comigo ou você prefere ter móveis novos? Ficar com você. Viu?
Você gosta do seu pai? Você gosta do seu pai? Gosto. Você gosta dos seus irmãos? Gosto. De todos eles? É. Viu? Matias. Matias também eu gosto. Aí até o Matias tá respondendo aí, gente, ó. Aí, ó. Viu? Você gosta do Matias, não gosta, ô Misael? Sim. Você não fica puxando o saco do Matias? Não. Fica assim que eu sei. Fica assim que eu sei. Não é? Não é muito bom ter uma família? Não é? Então assim, gente, né? Então, dito isso, gente, eu vou encerrar esse vídeo porque, se Deus quiser, eu vou começar. Eita, a Melissa tá me abraçando meu braço aqui, ó. Tem que arrumar o cabelo dela. Mas eu vou encerrar esse vídeo, gente, porque ele já tá longo. E eu tenho mais coisa pra falar e mais coisa pra mostrar. Então, por hoje é só. Um super beijo. Obrigada a você que ficou aqui até o final. Que Deus abençoe sua vida. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.